Olá, leitores! Como estão vocês? Eu espero que esteja tudo bem por aí. Aqui é a Jaque e estamos aqui para mais um vídeo resenha sobre Um Esboço do Passado, de Virginia Woolf. Esse livro incrível, pequenininho, mas imenso em termos de conteúdo, de possibilidades, de reflexões, de viagens. Então é sobre ele o tema do vídeo e eu já te convido a se inscrever aqui no meu canal se você gosta de ouvir sobre esses temas que envolvem literatura, livros, história, paixão pela leitura. Venham comigo, se inscrevam aqui. Se você gostar do vídeo também, recomenda para alguém, deixa uma curtida, tudo isso ajuda muito para que esse canal cresça cada dia mais e assim é um jeito também de me apoiar. Um Esboço do Passado foi lido no Clube Labaredas no mês de julho, foi a nossa leitura então feita nesse ano. Eu tenho inserido livros de Virginia no Clube Labaredas e tem dado certo, tem sido muito legal fazer essas leituras no clube, leituras conjuntas com o pessoal. Sempre aparece alguém que ainda não tinha lido Virginia e que acaba gostando, que acaba se interessando pela literatura dela, se encorajando também, né, de ler. E esse livrinho aqui foi um livro que eu já tinha lido há uns 2 anos, e aí eu pensei, não, esse vai ser bacana de ler no clube, porque é um livro mais ensaístico, já vou falar um pouquinho da perspectiva do livro, mas é um livro que também permite compreender um pouco mais dessa autora, e eu quero fazer, quem sabe, um vídeo falando um pouco mais disso, mas eu gosto muito dos ensaios da Woolf para conseguir também compreendê-la melhor, para conseguir compreender melhor a sua literatura, e então eu também usei como uma estratégia, talvez, de tentar aproximar mais leitores dessa escritora, conhecendo um pouco dela, conhecendo um pouco da história dela a partir da perspectiva da própria autora. Temos o livro Um Esboço do Passado, publicado aqui no Brasil, então, nessa edição lindinha, feita pela editora Nós, é um livro pequenininho, fino. A diagramação é um pouco pequena, até para o meu gosto, poderia ser um pouquinho melhor. A forma como o livro foi diagramado, a letra poderia ser um pouquinho maior para o meu gosto. A tradução é da Ana Carolina Mesquita, que eu já gosto muito. A Ana Carolina Mesquita tem traduzido os diários da Woolf, também publicados pela Nós, que eu tenho lido ansiosamente. E, enfim, né? Vou fazer um vídeo sobre os diários da Woolf também aqui pro canal, me aguardem. E então eu já sou muito fã da Ana Carolina Mesquita e do trabalho dela e de tudo que ela tem feito para tornar a obra da Virginia Woolf mais acessível aqui no Brasil, em parceria com essas editoras maravilhosas que também, né, se atrevem a trazer esses textos, o que é incrível para mim. Um Esboço do Passado foi um ensaio escrito por Virginia Woolf entre 1939 e 1940, ou seja, pouco tempo antes da sua morte, que aconteceu em 1941. Na época, ela estava trabalhando numa biografia do seu amigo Roger Fry. E aí, ela estava meio cansada do trabalho com a biografia. Era um trabalho, usando termos dela mesma, que exigia que ela espremesse muito o próprio cérebro para conseguir elaborar. Ela estava escrevendo uma biografia seguindo os padrões de uma biografia séria, não é? No estilo de Orlando, por exemplo, uma biografia que ela faz um trabalho mais satírico, mais irônico, né? Cheio de humor e, enfim, tudo aquilo que se constitui Orlando, que vocês talvez já saibam um pouco, né? Meio romance, meio biografia, um texto incrível e bem humorado, mas na biografia do Roger, então, ela estava tentando cumprir lá com rigor, talvez inspirada por seu pai, Leslie Stephen, que foi um grande biógrafo, né? E aí ela estava lá trabalhando arduamente na construção dessa biografia, e a irmã da Virginia Woolf, Vanessa Bell, sugeriu que ela começasse a escrever as próprias memórias, como uma forma de descansar um pouco daquela escrita biográfica que exigia muito dela. E a escrita dos diários, a escrita mais de memórias, desse texto aqui, era uma escrita que ela se sentia mais livre, que ela se sentia mais à vontade, né? Por exemplo, nos diários ela escreve de tardinha, quando sobra um tempo, ela para preencher uma página do diário. E é um texto maravilhoso, né? Ela faz aquilo com facilidade. E a escrita que exige mais dela, biografias, romances, ela sempre escrevia pela manhã. E ela começa, então, a escrever as memórias nos momentos em que ela tá mais cansada da escrita da biografia.
Ela começa meio que despretensiosamente, então, a escrever suas memórias. Ela também faz até uma piada, ela diz que não quer esperar ter 80 anos, 80 e poucos anos para escrever as próprias memórias e correu o risco de não conseguir escrever mais do que meia dúzia de páginas ali, uma dúzia de páginas, que nem a mãe do amigo dela, do Lytton Strachey, que fez uma autobiografia, né, um livro de memórias curtíssimo, porque provavelmente já não lembrava mais de muita coisa. E aí ela percebe então que ela vai ter que lidar com um volume imenso de memórias. Ela tem muitas memórias da vida dela e ela vai ter que lidar com tudo isso. Além de tudo, vai ter que acomodar algumas ideias que ela tem sobre a escrita biográfica, sobre a escrita autobiográfica, sobre a escrita de memórias. Virginia era uma grande leitora de memórias, de biografias e de diários, então ela tem algumas ideias sobre como que esse tipo de escrita deve ser. E ela acredita que principalmente esse tipo de escrita não pode perder de vista a pessoa com a qual tudo aquilo aconteceu. Aquela imensidão de fatos, de acontecimentos, de percursos ali num determinado período histórico, às vezes acabam focalizadas muito mais do que a pessoa em si. Então, ela tenta ali se comprometer a captar ela mesma, a não perder de vista quem ela é lá no passado, né? As perspectivas que ela tinha lá em determinadas épocas, da infância, por exemplo, da juventude. E também não perder de vista quem ela é naquele momento presente que ela está vivendo ali, 1939, 1940. É um período bastante tenso na Europa, né? Um contexto da Segunda Guerra Mundial. Ela está vivendo muitas questões ali sociais, políticas, né? Um período de guerra, de muita violência, de perseguição. E ela não pode perder tudo isso de vista também. Então ela sabe que um texto que ela está escrevendo naquele ano, em outra época, ela não seria capaz de escrever. Então ela quer dar conta disso. Ela tem essa noção de que você, quando olha para o passado, para escrever sobre o passado, você olha a partir de um presente específico, de uma perspectiva específica, que talvez em outra época seria totalmente diferente, né? Resultaria num texto totalmente diferente. Ela sabe que é o presente que dita as suas memórias do passado. Esse esboço que ela tenta construir do passado. Um pouco da minha perspectiva desse livro. O livro, ele, além de todas as reflexões que a Virginia faz sobre a memória, sobre as formas como lidamos com o passado, com o presente, é um livro que traz muita psicologia. Ela estava lendo Freud, à época, psicanálise. A própria editora da Virginia, Howard Press, publicou Freud na Inglaterra. Então, eles já estavam familiarizados com essas determinadas ideias. Mas ela começa de um jeitinho meio tradicional, falando quem ela é, Virginia, o nome dela de batismo, de nascimento, a família que ela nasceu, uma família vitoriana, né, educação vitoriana, nasceu na era vitoriana e presenciou ali o final do século XIX, todas as transformações, né, que vieram na Europa e na história também a partir da Primeira Guerra Mundial, todos esses contextos de transformação, de florescimento também e de decadência, né, por causa desses períodos extremos. Então ela faz todas essas reflexões, ela se permite pensar sobre as próprias memórias, ela tenta acessar memórias que acabam se constituindo em imagens fortíssimas da própria infância, momentos extremamente marcantes na vida dela. E é muito bonito como ela faz tudo isso e a importância que ela dá para todas essas memórias, para todas essas sensações que ela diz e que ela consegue nos mostrar pelo texto, que ela é capaz de fazer reviver, né, no presente com tanta força como talvez na época em que ela viveu. Memórias da infância, sensações fortíssimas como aquela em que ela está deitada na sua cama em Tallende House, em St. Ives, na Cornualha, que era a casa onde a família da Virginia passava os verões. Durante boa parte da vida, até a morte da mãe da Virginia, a família sempre foi para essa casa passar os verões, e ela diz que esses verões na Cornualha foram tão gigantes na vida dela, eles proporcionaram para Virginia uma visão, uma sensibilidade tão imensas que ela diz que não poderia ser mais grata pelos pais dela terem tomado essa decisão de sempre levarem a família para passar os verões nessa casa. Então ela consegue ter lá
a sensação dela, deitada na cama, na casa na Cornualha, no quarto das crianças, e é lindo o que ela diz aqui já no comecinho do livro. Ela diz que essa é uma das mais importantes de todas as suas lembranças, e talvez ela diz assim, se a vida possui uma base onde se apoia, se ela é uma vasilha que enchemos e enchemos e enchemos, então minha vasilha sem dúvida se apoia sobre essa lembrança. E aí ela fala qual que é essa lembrança na página 16, eu vou ler para vocês porque é maravilhosa. Ela diz assim: a de estar deitada na cama, meio adormecida, meio acordada, no quarto das crianças, em St. Ives, a de escutar o barulho das ondas quebrando, uma, duas, lançando água sobre a praia. E depois quebrando, uma, duas, por trás de uma persiana amarela. A de escutar a persiana arrastando seu pingente pelo chão amarrado a um cordão, enquanto o vento a infla. A de estar deitada, escutando o barulho das ondas, e ver essa luz e sentir que era praticamente impossível que eu estivesse ali, sentir o mais puro êxtase que sou capaz de conceber. Essa ela diz que é uma das lembranças basilares da vida dela, que ela sente que a vida toda se apoiou sobre essas lembranças. Assim como ela tem as lembranças positivas nessa casa, ela também tem algumas lembranças negativas. Ela busca explicações, por exemplo, para os problemas que ela tem e que ela sente com o próprio corpo, com a própria aparência, aquela insegurança tão comum, né? Só por ser mulher já é difícil ter muita segurança com relação ao próprio corpo, com relação às próprias vestimentas. A Virginia Woolf escreveu sobre o vestido, sobre a aparência, nos contos, nos romances, né, da sua obra de ficção, e ela também escreve nos diários, por exemplo, muito sobre isso, sobre ela não se sentir segura, sobre ela não querer ir num lugar porque ela acha que não tem uma roupa adequada. E aqui ela também mergulha um pouco nisso. Ela fala sobre a dificuldade que ela tinha na infância de ficar de frente a um espelho, sobre como ela se sentia. Ela fala sobre situações difíceis de abuso que ela sofreu por parte dos irmãos. Então, ela aqui na infância mesmo, ela fala do Geralt. Depois, lá na vida adulta, ela fala um pouco do George. Então, esses irmãos que eram filhos da mãe dela com o primeiro marido, e todas essas interferências que fizeram com que ela se sentisse muito humilhada, muito invadida, e sentimentos que acabaram afetando, né, a relação dela também com o próprio corpo. Enfim, traumas, né, traumas. Mas, então, afora todas essas reflexões, né, ela mergulha muito profundamente em construções que busquem vislumbrar pessoas também que foram importantes na vida dela. E aqui ela traz à tona pessoas que foram muito importantes, que ela cresceu, né? Pessoas que ela teve contato logo que nasceu, que foram a mãe, o pai, a irmã Stella, o irmão Toby e, sobretudo, então, essas 4 pessoas que ela perdeu ainda muito jovem, que ela perdeu muito cedo. Principalmente a mãe, né? Começando pela mãe. Ela também começa ali falando da mãe e como uma lembrança muito forte que ela teve, que ela guarda com ela também, uma lembrança de estar muito próxima da mãe numa viagem de um lugar para o outro. Ela não sabe se é trem ou se é ônibus, de ver o vestido da mãe, né, de estar ali pertinho em silêncio com a mãe dela. Então ela tem essas memórias fortes da mãe, de ser uma mulher muito bonita, de ser uma mulher muito ocupada, porque tinha uma família muito grande, muitos filhos. Então ela não tinha mãe só para ela, havia uma distância, né? Ao mesmo tempo, ela tinha aulas com a própria mãe, porque a Virginia não frequentou escolas, ela teve educação em casa, com os pais, com professores específicos, e ela fazia aulas com a mãe também. Então a mãe começa a figura fortíssima na vida dela, e que ela perdeu aos 13 anos. Então, o primeiro grande colapso emocional que a Virginia teve na vida dela aconteceu logo depois que ela perdeu a mãe aos 13 anos. Então, foi uma fase muito difícil para toda a família. E aí, nesse trecho do livro, do ensaio, ela recupera um pouco da trajetória da mãe. A mãe dela, que nasceu na Índia, era filha de pais britânicos, então, na Índia, e uma mãe meio francesa, algo assim. Ela se casou, era muito apaixonada pelo primeiro marido,
teve alguns filhos, o George, o Gerald e a Stella, e o marido falece muito cedo, muito jovem ainda. Ela era muito apaixonada por esse primeiro marido. E depois, então, ela se casa com o Leslie, que foi o segundo marido de Julia, o Leslie Stephen, e pai de Virginia. E aí ela tem mais filhos com o Leslie, então ela tinha uma família muito grande. O Leslie, que também ficou viúvo. E a Virginia vai recuperando todas essas facetas a partir das informações que ela tem e a partir também de suposições que ela faz de como as coisas aconteceram. Ela se imagina, bom, será que minha mãe era muito então apaixonada pelo primeiro marido, quanto ela o amava, né? Ela tem uma história que diz que a mãe chorou sobre o túmulo do primeiro marido numa certa vez. E a morte da mãe, então, traz um impacto imenso para a vida da Virginia e de toda a família. Depois, ela sofre mais uma perda imensa, que foi a morte da Stella, que era filha da Julia com o primeiro marido, que era uma irmã, uma força muito presente para a Virginia. Depois que a mãe faleceu, a Stella se tornou ali uma liderança doméstica, né, para a família, naquela estrutura patriarcal da era vitoriana. E o Leslie, o pai da Virginia, ele era um homem muito duro, ao mesmo tempo que ele era um homem muito inteligente, um grande intelectual, né? Um grande nome das letras, um historiador, biógrafo super importante, que a Virginia também teve como inspiração ao longo da vida. Ele também era uma pessoa muito dura, muito grosseira, muito mimada, então ele fazia muitos escândalos, ele tratava muito mal as mulheres da família, que faziam inclusive essa administração da casa. E quando a mãe da Virginia morre, e tudo isso fica por conta da Stella, a Stella sofre muitas humilhações e a Virginia ficava muito sentida. E a Stella, ela morreu pouco antes de se casar, de uma forma extremamente trágica, e aí foi outro trauma imenso para Virginia, que ela se pergunta, poxa, será que a vida é isso mesmo, né? Aí ela perde mais essa pessoa importante para ela. O pai, o Leslie, então, por mais que ele fosse essa figura bastante dura, bastante castradora, ele também foi essa figura de referência no mundo das letras para Virginia, né? Ela desde muito cedo teve acesso à biblioteca do pai. O Leslie não delimitava que livros ela podia pegar ou não para ler, ela podia ler o que ela quisesse. E ela lembra de se sentir muito orgulhosa. Ela fala muitas vezes aqui sobre isso. Ela queria orgulhar o próprio pai, queria que ele olhasse por cima do ombro dela, visse o que ela estava lendo e pensasse, poxa, mas você é maravilhosa mesmo. Esse livro não é toda criança da sua idade que consegue compreender. Então ela se desafiava muito, motivada pelo pai, motivada pela imensa biblioteca que ele tinha. Ela tinha esse exemplo em casa de um grande intelectual. E, bom, e o pai dela depois também morre, né? Ele já era bem mais velho que a Julia, mas eles já tinham uma diferença grande de idade, então ele morre depois da mãe dela. E depois, para fechar, mais um irmão que a Virginia tinha uma relação muito profunda e que ela acaba perdendo também, foi o Toby, que serviu de inspiração de personagens para ela, de personagens ficcionais, como pro romance O Quarto de Jacob. Então esse irmão que trouxe tantas coisas interessantes para a vida de Virginia, como, por exemplo, o círculo de amigos que formou o grupo de Bloomsbury, por exemplo. Ele foi essa figura que debatia Shakespeare, que debatia mitologia grega com ela. Então ela gostava muito desse irmão, tinha muito apego. E ao mesmo tempo ela se pergunta, ele morreu tão cedo, o que ele poderia ter se tornado, né? Ela disse, nós conversávamos sobre tantas coisas, mas não conversávamos sobre o que sentíamos, ela diz. Ela não sabe o que o irmão sentiu diante de tantas fases difíceis que eles passaram na vida, dentro daquela família. Então assim, uma sensibilidade que ela traz para esse texto, falando dessas pessoas na vida dela, falando desses personagens, falando dos irmãos, né? E ao mesmo tempo, ela faz tudo isso sem perder de vista quem ela é naquele momento e as coisas que ela está vivendo naquele momento. É um livro de memória, mas tem vários trechos que ela começa a colocar as datas nas quais ela escreveu aquele texto, e o livro fica parecendo um diário, né? Então tem várias entradas diarísticas que compõem esse livro também. Então era o jeitinho que ela encontrou de incluir o presente. Ela reflete sobre a Segunda Guerra, sobre os desdobramentos que estão acontecendo.
Essa parte me chamou muita atenção nessa releitura. Eu fiquei pensando muito nesse relato em diálogo com outros textos escritos por filósofos, né, pensadores, nesse contexto extremo da Segunda Guerra, de perseguição, né, e de perigo iminente de morte. A Virginia era casada com Leonard Woolf, que era um homem judeu, então eles temiam muito a invasão de Hitler na Inglaterra e o que isso poderia causar. Eles tinham até combinados de como agir numa situação extrema. Então, ela viveu esse momento aí muito difícil. Assim como outros autores que eu queria citar de exemplo, que eu relacionei muito, que eu fiquei assim, com muita vontade de pensar esse texto com relação a esses outros, como, por exemplo, textos do Mark Bloch, textos do Walter Benjamin, compostos também nesse momento aqui. Tenho tantos outros, né, pensadores que, de certa maneira, testemunharam essa época e elaboraram trabalhos, teses de história, por exemplo. Aqui ela pensa sobre memória, aqui ela pensa também sobre psicanálise, né? E ela pensa sobre como escrever a literatura dela ajudou ela a resolver problemas que ela achava, dificuldades que ela tinha na vida, como, por exemplo, um pensamento recorrente, uma obsessão com o pai e a mãe, que ela diz que superou quando ela conseguiu escrever O Farol. Então, assim como ela pensa sobre a própria história, sobre literatura, sobre formas de compreender o passado, sobre como se pode viver o presente de uma forma mais fortalecida, mais, como que eu posso dizer, menos alienada. E ela traz tantas reflexões interessantes aqui nesse livro que me impressionaram e que eu me identifico, que é impossível falar pouco sobre um esboço do passado. Mas eu vou me abster e parar por aqui, porque quero deixar esse livro aqui como uma indicação assim do coração para vocês aqui do canal. Como eu já disse, esse foi um livro lido no Labaredas, então vai ficar lá na playlist das leituras feitas no clube, e eu espero que vocês possam aproveitar e ler O Esboço do Passado também a partir desses meus comentários. E se você já leu, comenta aqui comigo, me diz como que foi a tua experiência de leitura, o que mais te tocou nessa experiência com Virginia Woolf. E era isso por hoje, eu agradeço a companhia. Se você assistiu esse vídeo até aqui, deixa um coração aqui nos comentários pelo menos. Um abraço e até o próximo vídeo.